Eu vou chamar primeiro Raquel Landim, nossa analista de economia que está com a gente. Boa noite, Raquel, porque a partir de agora nós vamos conversar ao vivo, entrevistar o gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria, Marcelo Azevedo, que faz a gentileza de nos atender nessa sexta-noite. Oi, Marcelo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Raquel. Tudo bom? Marcelo, agora há pouco a gente acompanhava a reportagem sobre os dados da indústria e sobre o encarecimento dos custos de produção e a falta de matéria-prima entre os motivos principais que acabaram bloqueando justamente o crescimento da indústria aqui no nosso país. Para esses fatores, tem solução a curto prazo? Realmente é um problema muito pesado, que não é só no país, né? É um problema que a gente está acompanhando no mundo inteiro. Essa questão da escassez das matérias-primas. O que a gente percebe já em algumas pesquisas que nós vemos acompanhando isso, na verdade, desde o início da recuperação da pandemia, é que alguns sinais estão mostrando alguma melhora nesse sentido. Ainda tem muitas dificuldades, ainda é bastante generalizado esse problema de falta de matérias-primas, mas, por exemplo, quando a gente fala dos estoques, a gente percebe uma melhora nos estoques, que é um bom início para quem chega a essa normalização. A gente percebe, quando faz uma pesquisa junto aos empresários, que aparentemente o pior disso já passou. Isso ainda é muito pesado, mas já foi uma generalizada do que foi nas últimas pesquisas que nós fizemos. Então, parece que a gente escalamos o morro aí com muita dificuldade nesse sentido de insumos e matérias-primas. Ainda estamos com ar rarefeito, ainda está com muita dificuldade nesse sentido, mas parece que a gente já começou a descer para uma situação melhor com relação à questão dos insumos, que é uma trava que realmente está atrapalhando muito a produção industrial. Marcelo, você está prevendo um cenário melhor para os custos da indústria com a normalização dos insumos, mas temos inflação alta corroendo a renda da população e juros subindo, que atrapalha o crédito. Você acredita que essa paradeira da indústria vai até quando? Vai até as eleições do ano que vem? Realmente ainda vai ser o início do ano que vem ainda vai ser muito difícil, porque por mais que a gente tenha começado a melhorar esses problemas da oferta, dessas restrições nos insumos, por exemplo, e esse aumento dos custos, ainda está longe de uma normalização. Os efeitos ainda serão sentidos na indústria e se refletirão nessa produção menor ainda durante algum tempo. E, sem dúvida, essa questão da demanda, né? Enfim, a gente vê a ocupação crescendo, mas não vê a mesma coisa acontecendo com a renda real, a inflação correndo o poder de compra, incertezas, né, que fazem com que muitos consumidores resistam um pouco a tomar algumas decisões de consumo. Isso realmente não vai mudar agora na virada do ano, isso deve persistir algum tempo e é mais uma trava para a atividade econômica, em especial industrial, certamente, pelo menos ali no início, talvez na primeira metade mesmo de 2022. Mas, Marcelo, pegando carona na pergunta da Raquel e também para a gente traduzir para as pessoas, né? Ainda sobre o cenário, a economia como um todo, juros altos, a inflação, como é que os dados negativos da indústria podem puxar a divulgação do PIB no próximo ano para baixo também? Olha, a gente viu agora como vem acontecendo, né? A indústria andou de lado e a indústria é capaz de fazer um bom motor para a atividade econômica, para o PIB, né? Contrata muito, são cadeias longas, envolvem muitas empresas, muitos empregos na medida que for crescendo. Não é o que vem acontecendo e acaba que a gente percebe esse resultado até no PIB, como foi mostrado agora mesmo nessa semana pelo IBGE. Então, esse início do ano realmente vai ser comprometido por essas dificuldades pela própria indústria. Isso acaba que também vai dificultar uma recuperação da atividade econômica que poderia estar melhor. Os serviços devem, de fato, dar um impulso nesse início do ano, nessa virada do ano, compensando um pouco isso, mas isso deve perder força com o tempo também. O que a gente entende é que como no ano passado a indústria apresentou um final do ano muito forte, porque havia umas restrições muito fortes nos serviços, então houve um direcionamento em direção a bens industriais. Essa demanda reprimida pode dar um suporte a algum ganho no serviço nos próximos meses. Mas isso vai acabar eventualmente também voltando à normalização e aí a gente vai perder uma nova força. E aí a indústria já estava com esses problemas de insumos, vai perdendo esses problemas de insumos e começa a encarar problemas antigos
de competitividade que já vinham de antes da pandemia. Tá certo, Marcelo. Obrigada pela sua participação hoje. Boa noite, bom fim de semana para você. Obrigado, gente. Até a próxima.